O mito de hoje em dia é o mito de antigamente. Mesmo nos dias de hoje, os mitos ainda são muito presentes. A diferença é que se formos comparar o mito de hoje com o mito de antigamente, veremos que o mito de antigamente era a única forma de conversão, de compreender o mundo e todas as coisas. Era então a única forma de explicação. É que hoje existem a filosofia e muitas outras ciências para explicar os fenômenos da natureza. Antigamente, toda crença era baseada no mito. Hoje, então, temos a opção de acreditar ou não no mito. A ciência, a filosofia e qualquer outra forma racional de pensar não pode de forma alguma negar que ainda hoje é muito importante para as pessoas, para o homem. De certa forma, para muitos, o mito ainda é uma forma de explicar o mundo. Ele também é uma forma que a sociedade busca para compreender os acontecimentos, que não são explicados por nenhuma forma de pensamento racional. Por exemplo, a morte. A morte é um ritual de passagem, e esse ritual de passagem faz parte do mito, e ainda hoje está bastante forte na sociedade atual. O comportamento humano em sociedade ainda está muito ligado ao ritual de passagem, e o ritual de passagem ao mito. Por exemplo, as festas de debutantes, onde as meninas são apresentadas à sociedade. Nesse ritual, as mesmas passam a ser consideradas mulheres. O rito de passagem e o mito. O comportamento humano ainda está muito ligado ao ritual de passagem, e o ritual de passagem ao mito. O rito vem de ritual, ou seja, da prática realizada pelos indivíduos que acreditam em uma divindade, oferecendo animais ou pessoas como oferenda, sendo uma prática comum nas tribos da antiguidade. E o mito está diretamente relacionado a lendas e histórias originadas por diferentes povos que visam mostrar um entendimento sobre a criação do mundo em que vivemos e o universo. Vocês devem se perguntar se a filosofia se opõe ao mito. E essa é uma questão interessante e fácil de responder. A filosofia não rejeita e nem se opõe ao mito. Ela apenas o investiga com um olhar mais detalhado. Então, o que a filosofia busca são informações sobre o mito. Quem criou, que é aquela história, por quê, qual o motivo, qual o interesse, qual a consequência e assim por diante. É claro e é inegável que o mito, nesse sentido, vai diminuindo e a filosofia vai crescendo. Ou seja, o mito vai se saindo de foco nas questões sobre o mundo e a filosofia vai ganhando espaço no pensamento racional do homem. Isso ocorre por um motivo muito simples. A filosofia se baseia na razão e na lógica, e o mito se baseia apenas na crença. No mito, nós narramos, na filosofia, nós falamos, explicamos, debatemos, argumentando e assim por diante. Isso significa que esses dois conhecimentos, mito e filosofia, não estão em extremos opostos. Mas eles estão, na verdade, se complementando. A filosofia entende o mito como primeira forma de explicar o mundo, uma forma que ainda está presente, porque o homem ainda não se conforma só com as explicações da ciência. Ele ainda precisa acreditar em alguma outra coisa, em algo maior que a ciência. Por exemplo, um homem doente vai ao médico, e ao sair de lá, ele vai a uma benzedeira. Esse é um bom exemplo da presença do mito do nosso cotidiano, nas nossas crenças. Aqui podemos ver, a filosofia nasceu no Ocidente, a filosofia nasceu na Grécia Antiga, e diferente das outras sabedorias e de outros lugares do mundo, a filosofia grega vai sistematizar a sabedoria, vai organizar a sabedoria de forma racional e lógica. Enquanto a sabedoria oriental se preocupa com conhecimento prático, a filosofia grega se preocupa com conhecimento abstrato, enquanto a sabedoria oriental se preocupa com conhecimento prático. A filosofia grega se preocupa com conhecimento abstrato.
Nós podemos concluir que a filosofia nasceu na Grécia Antiga e, diferente das outras sabedorias de diferentes lugares do mundo, como a sabedoria oriental, a filosofia vai sistematizar a sabedoria. Ela vai dar abstração racionalmente, isso é, ela vai organizar a sabedoria. Vamos ver agora a diferença entre sabedoria oriental e filosofia grega. Enquanto a sabedoria oriental se preocupa com conhecimento prático, a filosofia grega se preocupa com o conhecimento abstrato. Enquanto a sabedoria oriental se preocupa com conhecimento prático, a filosofia grega se preocupa com conhecimento abstrato. Nós podemos concluir que a sabedoria dos povos orientais está muito ligada ao convívio humano, ou seja, com os indivíduos que se relacionam no meio de onde estão inseridos. Essa sabedoria vai se preocupar com questões práticas. A filosofia vai se preocupar com isso também, mas ela vai se preocupar, sobretudo, com questões abstratas. Por exemplo, o que é a vida, por que morremos e assim por diante. A sabedoria oriental ainda está muito ligada ao ritual de passagem, à religião. Isso faz com que ela ainda seja muito influenciada pela religião. A filosofia, pelo contrário, se separou da religião, agindo assim de maneira mais racional sobre os aspectos da realidade. E para fixarmos, a sabedoria oriental vai se preocupar com o conhecimento prático e a filosofia com o conhecimento abstrato. Então é isso, pessoal. Gostaríamos de agradecer imensamente a vocês pela sua atenção em assistir nossa aula. Espero que vocês tenham apreciado e compreendido um pouco acerca do mito e da filosofia. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima!